Bom dia, irmãos! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Radical Brasil. Os Radicais Brasil é um programa de departamento, capacitação e engajamento para vocacionados de todas as idades. Além dos radicais, há centenas de voluntários espalhados por todo o Brasil. Graças à chama que arde nos corações dos que amam missões, vemos brasileiros de todas as partes deixando o conforto dos seus lares e a estabilidade de suas vidas para levar o Evangelho nas partes mais distantes do nosso país. Os vocacionados e voluntários enfrentam horas de viagens para chegar nas comunidades mais distantes da Amazônia e do Sertão. Eles aprendem Libras para evangelizar os surdos e se arriscam em meio às cracolândias e muito mais. Tudo isso porque o verdadeiro amor se reparte. Agora iremos ver algumas estatísticas. Mais de 10 milhões de brasileiros são surdos. 37 mil ribeirinhos vivem isolados na Amazônia. 30 mil exemplares do Evangelho de João foram entregues na ação Jesus Transforma a Badiânia, em Goiás. 17 alunos se formaram nos programas de formação missionários do Sertão e Amazônia em 2019. O comissionamento de radicais para atuar pelo Brasil em 2019 foi de 192 e em 2020, até o final de abril, 127. Irmãos, precisamos orar e contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas por Jesus através do Radical Brasil. Oremos. Senhor meu Deus, Pai, abençoe a vida dos voluntários e dos radicais que saíram de suas casas para levar o Teu Evangelho por todo o nosso país. Senhor, obrigado porque o Teu amor nos alcançou. E toque em nossos corações para que possamos orar, contribuir e ir, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Teu amor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, amigos e irmãos. Chegamos ao terceiro domingo de setembro e junto com ele o terceiro estudo da EBD neste mês. Setembro é mês de missões nacionais e por isso, ao longo desse mês, os estudos da EBD estão voltados para esse tema, para missões. Então, fazendo um pequeno review do que já foi visto, uma pequena revisão, a gente viu no primeiro domingo, junto com o Daniel, a definição de missões no contexto cristão, e a gente pôde entender que missões é um projeto que nasceu no coração de Deus. No domingo passado, com a Jade, a gente pôde ver que o Deus de Israel é missionário. E neste domingo a gente vai estar vendo missões no livro dos Salmos e no livro dos Profetas. Então a gente já viu que missões é fruto da preocupação de Deus para com as suas criaturas, com nós pecadores. E o tema central da mensagem missionária, a base, o foco é Jesus, a sua vinda aqui na terra, a sua morte e a sua volta. E por Jesus ser o foco da mensagem missionária, a gente pode ser levado a pensar que essa mensagem começou a ser contada a partir da sua vinda aqui na terra, do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição. Enfim, no Novo Testamento, pelos profetas, pelos apóstolos, pelos discípulos. Mas na verdade, essa é uma mensagem que é contada desde muito antes. A gente vê em Lucas 24, logo após a morte e a ressurreição de Jesus, que haviam dois homens que iam pelo caminho ali de Emaús. Esses homens estavam extremamente chateados com a morte de Jesus. E Jesus aparece diante deles. A tristeza e a chateação deles eram tão grandes que eles não reconheceram Jesus. E a Bíblia fala que Jesus começa a explicar a partir de Moisés, passando pelo livro dos profetas, tudo que havia sido escrito a respeito dele. Ou seja, a gente vê a mensagem missionária, essa preocupação de Deus com o pecador, desde lá do Antigo Testamento. Como, por exemplo, Isaías. Isaías, ao longo do seu livro, descreve perfeitamente toda a obra de Jesus aqui na terra. Então, por exemplo, a gente vê em Isaías 7 a descrição que o Messias, ou seja, o Redentor, nasceria de uma virgem. No capítulo 42, a gente vê o ministério de Jesus
quando Isaías fala que ele era humilde, simples, não chamava a atenção de ninguém pela sua beleza, pela sua aparência. Em Isaías 53, a gente vê a descrição da sua morte. Isaías 53:7 diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então se engana quem pensa que a mensagem missionária começa a ser contada ali no Novo Testamento, que os discípulos, que os apóstolos são os primeiros missionários. Muito pelo contrário, a mensagem missionária, o plano de redenção de Deus, foi planejado após o pecado, e desde então ele vem sendo contado. Tudo o que aconteceu ali no Antigo Testamento, o sacrifício de cordeiro, a mensagem dos profetas, remete a Jesus. A finalidade é Jesus. Então, o primeiro ponto que a gente aprende com essa lição é que a mensagem missionária também está presente no livro dos profetas e também no livro dos Salmos, como a gente vai ver adiante. O segundo ponto que é legal a gente destacar e que é bem presente nessa mensagem missionária, tanto no livro dos Salmos quanto no livro dos profetas, é a gente se perguntar para quem é direcionada a mensagem missionária, quem é o alvo. A gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, lá no livro de Romanos, Paulo dizendo no capítulo 10, versículo 12, que não há distinção entre judeu e gentil, pois o Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. O próprio Jesus, após a sua ressurreição, convoca todos os seus discípulos a proclamar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. Mas e no Antigo Testamento? Para quem era direcionada a mensagem missionária? Vamos deixar que a própria Bíblia nos responda, começando lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa. Ele promete que abençoaria todos os que o abençoarem e diz que a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então a gente já começa a ter uma pista, todas as famílias da terra. Chegando no nosso foco da lição, que é o livro de Salmos, a gente vê algumas citações interessantes. Por exemplo, no Salmo 67, versículo 2, a gente lê que para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. No Salmo 96, versículo 3, a gente vê anunciai entre as nações a sua glória. Um pouco mais adiante, chegando já nos profetas, a gente vê Deus falando para Jeremias o seguinte, Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da sua madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta às nações. Lá em Jonas, a gente vê o seguinte, em Jonas 1:2. Levanta-te, ou seja, um chamado de Deus para Jonas se levantar e ir até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Ou seja, a gente vê no livro de Salmos, a gente vê no livro de Jeremias, que foi um dos profetas, a gente também vê no livro do profeta Jonas a clara preocupação de Deus para que a mensagem chegasse a todos os povos. A gente vê várias referências a toda a terra, a todas as nações, a todos os povos. Então, nós vemos uma clara preocupação de Deus também no Antigo Testamento com todas as nações. A gente, às vezes, pode ser levado a pensar que o foco da mensagem missionária no Antigo Testamento era única e exclusivamente o povo de Israel. Mas com estes textos a gente percebe a preocupação do Criador com todas as suas criaturas, independente da sua nacionalidade. Para fechar essa análise aí dos textos dos profetas, eu queria ler com vocês Joel 2, a partir do versículo 28 até o 32. Diz o seguinte: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões.
E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. A gente vê Pedro no livro de Atos, no capítulo 2, presenciando o cumprimento parcial dessa profecia de Joel, quando ali houve um abundante derramamento do Espírito Santo, não só sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre reis, mas sobre indivíduos de várias nacionalidades. Ali estava sendo inaugurado uma nova fase, uma nova era para missões. Uma era em que todo crente verdadeiro receberia o Espírito Santo para testemunhar, para fazer missões. Já partindo para a conclusão, a gente vê que a mensagem missionária ela sempre foi proclamada ao longo da história. Nessa aula específica a gente viu ela presente no livro dos Salmos e no livro dos Profetas. E hoje não é diferente, ela continua a ser proclamada e a responsabilidade é da igreja de fazer essa proclamação. E quem é a igreja? A gente também já está cansado de ouvir que a igreja não é o templo, a igreja não são as paredes, a igreja são os seguidores de Cristo. Queria deixar um breve relato que está lá no site da Junta de Missões, inclusive fica a dica para cada um, se puder depois dar uma olhadinha no site da Junta, ou no Instagram, ou no Facebook, e ver diversos projetos missionários, ver o que Deus tem feito no mundo através da disposição que as pessoas têm tido de servi-lo. O projeto A Fome no Mundo visa atender necessidades pontuais com ações emergenciais de apoio aos necessitados. Oferecer resposta ao desafio da fome sempre fez parte da nossa agenda missionária através de vários projetos, e nesse momento de pandemia e recessão econômica houve um agravo nessa área. O pastor Armindo Fausto, missionário da terra e atual presidente da Convenção Batista em São Tomé e Príncipe, trouxe uma palavra de gratidão por seu país ter sido um dos alvos desse projeto, que já abençoou 150 famílias com alimentação em meio a esse tempo tão difícil. Ver a realização de projetos como esse certamente impactam a gente e nos incentiva ainda mais a fazer missões. Então, para terminar a aula, eu queria te deixar um convite. O convite é o seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Forte abraço a todos e até a próxima aula.